Olá, você que me assiste mais uma vez aqui pelo canal. Sábado, meio-dia em ponto. Estamos aqui, 7 de fevereiro de 2026. Mais uma semana vencida, mais um dia vencido. E este sábado que já está na sua metade, né? Momento de compartilhar aqui ideias e pensamentos. Justamente o tema de hoje: pensamentos. Pensar com clareza dói. De certo modo, é essa a nossa realidade quando nos deparamos com certas situações da vida, da existência, das relações humanas, das nossas limitações, dos nossos erros, acertos, enfim. Trago então para vocês essa reflexão mais essa semana para que nós possamos pensar sobre as coisas da vida, sempre com foco para as relações humanas, especialmente para o mundo do trabalho. Inicio falando dos pensamentos, clareza e o custo da nossa lucidez. A tradição filosófica costuma exaltar o conhecimento como uma forma de libertação. Quanto mais a gente sabe, né, mais a gente está aí livre das amarras que a sociedade, os dogmas, eventualmente costumes, nos impõem, né? Mas, importante dizer, isso é apenas uma meia-verdade. Desde Platão, passando por Schopenhauer e chegando até a Nietzsche, existe uma intuição recorrente, aquela que nos alerta de que ver demais pode ser insuportável. Aquela ideia de só sei que nada sei, mas muitas vezes quanto mais eu sei, né? Mais eu sei que não sei. Entretanto, mais eu tenho capacidade de ver as coisas ao meu redor com mais clareza, e aí eu sofro com isso. É um peso, né? Porque nem tudo aquilo que está ao nosso redor, que a gente concorda, que a gente não concorda, a gente tem força para mudar. Portanto, a clareza mental não é apenas compreender melhor o mundo, é também perder defesas simbólicas. Ela dissolve ilusões úteis, ilusões sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas, sobre as instituições, sobre coisas, sobre conceitos como mérito, justiça, sobre sentido da vida, enfim. Ela evita também que nós possamos ter isso de uma forma genuína, né? Desculpa para as coisas, né? Se a gente vai dar desculpa para as coisas tendo conhecimento delas, é uma autossabotagem. Nesse sentido, a ignorância não é simples ausência de saber, mas é uma estrutura psicológica de proteção. Quando a pessoa não sabe, né? Eventualmente existem formas de ignorância, né? Ignorar alguma coisa porque ela não importa para a gente, então a gente não busca conhecer sobre ela. Ignorar alguma coisa porque a gente não conhece ou a gente ainda não aprendeu, né, sobre essa coisa. Ou ignorar alguma coisa dentro de um contexto até de autossabotagem, né? De querer que aquilo que a gente sabe, mas quer ignorar, se resolva por si mesmo ou desapareça por si mesma, né? Essa ignorância, nesse contexto de estrutura psicológica de proteção, suaviza o impacto do real. Freud já havia observado que o aparelho psíquico não busca a verdade, mas sim a redução do desprazer. Pensar demais ameaça esse equilíbrio. Então, muitas vezes as pessoas, elas transmutam a realidade ao seu redor dentro de um conceito de ignorar coisas que não querem saber. Assim, pensamentos claros não são apenas ideias melhores, são eventos existenciais, frequentemente traumáticos. Nesse sentido, tomar conhecimento de alguma limitação, de alguma falha, de alguma coisa que nos deixa em desconforto, são eventos existenciais. Do mesmo modo, o contrário, né? Quando a gente tem os olhos abertos, né, metaforicamente, por deixar de ignorar e passar a conhecer. Quero aqui me apresentar, sou formado em gestão pública e também em filosofia, pós-graduado em teologia, direito público, história, filosofia.
formado em também capacitado para ser tutor em EAD, concluindo a formação Black Belt no sistema Seis Sigma. Falando do que eu estudei, aborda a ignorância funcional, sob um olhar não moralista, uma abordagem heterodoxa aqui do tema, né? Que exige de nós abandonar esse moralismo epistemológico. O que seria isso? Seria aquela ideia de que o conhecimento sempre é bom e que a ignorância sempre é ruim. Em muitos contextos, a ignorância é operacionalmente eficiente, emocionalmente estabilizadora e socialmente integradora. De certo modo, ignorar é uma posição de conforto, dependendo da situação. Hannah Arendt mostrou que grande parte da vida coletiva depende de não pensar radicalmente o tempo todo. Pensar no sentido forte desorganiza rotinas, dissolve consensos, paralisa a ação e muitas vezes até destrói relações, né? Porque as pessoas estão em níveis diferentes e muitas vezes a gente se choca, né? Estando num nível abaixo ou acima. Aqui surge um paradoxo central: pensar aprofunda a consciência, mas enfraquece a espontaneidade. Porque as pessoas passam a ter uma visão mais abrangente das coisas, a refletir sobre tudo antes de fazer, de falar, né, de agir, justamente por esses entrechoques que se que se concretizam na realização das relações humanas. Infelizmente, para nós, utópicos, muitas vezes a sociedade hoje tão dividida, né, nesses embates, está longe de alcançar o equilíbrio que a gente almeja. E esse tema, nesse contexto, também está inserido. E a inserção é um tema aqui para poder falar sobre a necessidade de você se inscrever no canal, de você ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos semanais, né? Tá aí o QR Code do canal e o meu pedido para que você se inscreva, para que você compartilhe o endereço do canal, o link de alguma palestra, me ajudando de fato a propagar essas mensagens e reflexões, né? E me auxiliando, inclusive, em relação ao próprio algoritmo do YouTube, né? Quanto mais inscritos no canal, quanto mais pessoas assistirem, mais pessoas curtirem, comentarem, o algoritmo mostra os vídeos naquele contexto aleatório, né? Quando a gente abre o YouTube, aparecem aí vídeos aleatórios e eu conto com o seu auxílio para que me ajude a colocar um dos meus vídeos aí nessa aleatoriedade. Falando sobre pensamento e gestão, que é o objetivo aqui também do nosso canal, se não o principal, né, do mundo corporativo, das relações do trabalho, da realidade, né, do nosso mundo profissional. Ignorância como recurso organizacional. Ao entrar no campo da administração, essa ambiguidade torna-se ainda mais evidente, a ambiguidade da qual nós estamos falando aqui. E aí temos Taylor, né, o Taylorismo e a ignorância planejada. Frederick Taylor, né, no seu Scientific Management, expôs a separação radical entre quem pensa, quem gere e quem executa, os operários, enfim, os trabalhadores, né? Isso não foi um erro histórico, foi uma estratégia consciente de eficiência dentro do pensamento que ele desenvolveu. Menos pensamento no nível operacional significava menos conflito, menos questionamento, mais previsibilidade, né? Máquina, como se fosse uma máquina, né? Alguém pensa e determina, e alguém executa e obedece. E aí, se cada um cumpre o seu papel, não tem conflito, não tem questionamentos, e as coisas correm com mais naturalidade, previsibilidade, enfim. Aqui, dentro deste pensamento, dentro desta forma de pensar, até a gestão, a execução das coisas no trabalho, ignorância não é falha, é apenas uma engenharia organizacional. É claro que há outros modelos, né? Mas eu trago aqui de forma comparativa, para que você que me assiste também faça as suas reflexões, né? A intenção é justamente essa. Bounded rationality. Pensar menos para decidir melhor. Herbert Simon introduziu o conceito de racionalidade limitada, mostrando que os seres humanos não conseguem processar toda a informação disponível.
Tá aí a inteligência artificial, né, para fazer esse trabalho, para condensar o conhecimento humano e a gente inserir lá uma questão, saber fazer as perguntas de forma inteligente para que ela nos responda, né? Porque nós somos limitados, não conseguimos processar rapidamente toda a informação disponível. Nesse sentido, também, decisões eficazes dependem de simplificação radical da realidade. Objetividade, né? Se é que isso é possível, né? Você ter uma visão nesse contexto. Em termos práticos, isso significa que boas decisões exigem ignorar deliberadamente grande parte do real que nos cerca. Mas aí você pode pensar, será que isso tem eficiência, eficácia, efetividade? Gestores eficazes, nessa visão, não são os que sabem tudo, mas os que escolhem bem o que não saber. E daí, nesse caso, né, até para escolher o que não saber, né, o que ignorar no contexto daquela decisão, um paradoxo, né? É necessário saber, é necessário conhecer, é necessário não ignorar. Pense nisso. Cultura organizacional como anestesia cognitiva. Edgar Schein demonstra que culturas organizacionais fortes funcionam como filtros de percepção, redutores de ansiedade e produtores de sentido pré-fabricado. Uma cultura bem-sucedida protege os indivíduos do excesso de pensamento. Ela responde antecipadamente às perguntas perigosas. E quais são essas perguntas, né? Por que nós fazemos isso? Por que nós estamos fazendo isso? Isso faz sentido? É necessário, né? Isso é justo? Sem essa proteção, equipes entram em fadiga existencial, não apenas operacional. Então é necessário também, e aqui é importante pensar nisso, foco, né? Nas questões que realmente importam. Alguém que decide para nós uma diretriz dentro de um contexto, é claro, né? E que já sabe aquilo que pode se ignorar para que nós possamos alcançar o objetivo. E aqui eu trago duas reflexões muito interessantes, né? A prova quádrupla do Rotary Internacional, que é uma instituição de prestação de serviço maravilhosa, a qual já fiz parte, né? Prova quádrupla de tudo que nós pensamos, dizemos ou fazemos. A primeira pergunta que devemos fazer é se aquilo é verdade. Depois, se aquilo é justo para todos os interessados. Se aquilo a que se refere, né, o assunto, criará boa vontade, melhores amizades. E, finalmente, se tudo aquilo será benéfico para todos os interessados. De certo modo, é este texto ao lado aí, as três peneiras da sabedoria, né? Três peneiras de Sócrates, três peneiras de Irã, tem inúmeras definições, né? É mais ou menos a aplicação dessa prova quádrupla, né? Uma pessoa procurou Sócrates para contar alguma coisa, e ele perguntou, né? Já passou essa coisa que você vai me contar pelas três peneiras? E a pessoa perguntou o que se tratava. Ele primeiro falou: a primeira peneira é a da verdade, aquilo que você vai me falar é verdade? É um fato real? Depois, né? Sendo verdade, é uma coisa boa? Vai criar realmente boa vontade, melhores amizades, aí vai ser benéfico para as pessoas? E se passar por essa peneira depois, realmente é necessário que você me conte aquilo, que isso vai resolver alguma coisa, enfim. Se esses três, né, não forem atendidos, né, ou seja, aqui no caso é que se furou, né, se passou pela primeira, pela segunda, pela terceira, foi para o chão e se perdeu, né? Então a gente também deve pensar sobre tudo que a gente traz eventualmente de fala, né? É claro que a gente comete falhas nas nossas relações humanas. Aqui não, eu volto a dizer, né? Eu compartilho aqui pensamentos, também cometo meus erros, como todo mundo que assiste, né? Nunca de má fé, né? Nunca é má fé, efetivamente, nunca é nada ilegal. A gente está falando de relações humanas, de relações de trabalho, né? A gente não conhece tudo, não sabe tudo, não é capaz de fazer tudo. Então essas reflexões são trazidas nesse sentido. É verdade, é justo, cria boas vontades, melhores amizades, vai ser benéfico, né? É necessário. Pensemos nisso. E esses pensamentos, também em relação a esse tema, né, que eu trago aqui, estão no meu livro Sempre em Frente, de caminhar em frente, sempre em frente, de seguir em frente, no sentido de enfrentar os desafios da vida.
O poder da força da ação de cada um no dia a dia. São 200 páginas de reflexões filosóficas produzidas com a minha forma de pensar, filosofia, vida, né? Você pode adquirir por R$ 65, né? Já incluído aí a despesa do correio, né? Manda um e-mail para mim, Domingos Leão Monteiro P de profissional, @outlook, para você se informar como adquirir pelo cartão de crédito ou débito, ou então faz um Pix nesse meu e-mail, domingosleomonteirop@outlook.com, e você pode adquirir esse livro, vai receber na sua casa e garanto que você não vai se arrepender. Todos esses temas que eu tenho apresentado aqui no canal estão inseridos aí no meu pensamento filosófico desenvolvido nesse livro. Nos aproximando do final, já falando liderança, clareza e sofrimento, há um ponto raramente assumido nos manuais de liderança, nesses treinamentos, né, que nós fazemos, nesses estudos. Quanto maior a clareza que o líder tem, maior é a sua solidão. Isso porque os líderes que enxergam incoerências sistêmicas, injustiças estruturais, limites reais da organização ou outros fatores, né, que estão interagindo aí na nossa vida profissional, ou então a própria pessoa nas relações sociais, na sua avaliação do mundo, né, acabam ficando solitárias. Frequentemente precisam ocultar parte dessa clareza para preservar a motivação das suas equipes, a coesão simbólica e a capacidade de ação. Isso não é cinismo, é uma trágica responsabilidade pela função que se assume, pela gravidade do mandato que se recebe, não mandato político, mas o mandato, de potencial, né, o dom que a pessoa tem. Max Weber já distinguia a ética da convicção da ética da responsabilidade. Pensar demais pode ser moralmente nobre, mas organizacionalmente destrutivo. Pense nisso, são conceitos profundos e que ajudam a gente a entender muitas vezes o que as pessoas fazem. E aqui a conclusão, né? Pensamento aqui para uma síntese desconfortável. A partir dessa leitura que foi feita ao longo dessa exposição que eu fiz aqui, rápida, né? Véspera de carnaval, inclusive, essa gravação talvez vai ficar mais curta. Nós podemos afirmar algo incômodo: a clareza mental é inevitável para quem insiste em pensar, mas a ignorância é inevitável para quem precisa agir em grupo. O problema não é escolher entre pensamento e ignorância, mas saber alternar entre ambos. No plano pessoal, isso exige maturidade para suportar verdades dolorosas sem colapsar, e no plano organizacional, exige líderes capazes de pensar profundamente e de dosar cuidadosamente a verdade. Saber conduzir as suas equipes de forma adequada. Talvez o verdadeiro fracasso não seja a ignorância, mas a incapacidade de suportar o que se vê quando ela cai. Ou seja, quando eu deixo de ignorar. As fontes para consulta estão aí, né? Como eu sempre digo, para você puxar o fio, depois você busca isso aí, usa aí o Google Acadêmico, usa a sua pesquisa, usa até a inteligência artificial aí para poder desenvolver as pesquisas, os acessos e as traduções desses temas, desses autores, né? Que eu trago aqui nos meus temas. E temas que eu desenvolvo profissionalmente nessas palestras, né? Sempre em frente, com a minha responsabilidade nisso tudo, você é uma pessoa ativa de sucesso, todas as coisas são possíveis, a responsabilidade é sua, você é uma obra de arte, né? Tudo está conectado, recomeçar, enfim, várias palestras que eu faço profissionalmente. Se você estiver interessado, assiste aqui no canal, tem um vídeo que chama Conheça o Meu Trabalho, e você vai poder ter uma noção de cada uma delas, que eu faço uma descrição, né, desse vídeo. Profissionalmente, você pode me contratar para fazer esse trabalho como treinamento, como um programa aí de desenvolvimento dentro de um ano, dentro de alguns meses, ou até uma palestra individualmente. Cada uma tem um foco, eu falo lá nesse vídeo, né? Conheço o meu trabalho. Cada uma delas tem um foco específico. Se você quiser só uma delas, ou quiser conhecer aí o programa completo, o custo financeiro, enfim, manda um e-mail para mim. Domingos Léo Monteiro, P de profissional, @outlook.com. Me segue também nas redes sociais, aí o QR Code do Instagram, QR Code do TikTok, né? Vou voltar a fazer uns vídeos aí agora, provavelmente após o carnaval, né? Ainda não consegui
nesse comecinho de ano fazer isso. Tem aqui o QR Code do canal, e tô no Facebook, tô no LinkedIn também, tá bom? Me segue, curta aqui o vídeo, compartilhe, né? Curta aqui o canal e me ajude a propagar essas mensagens. Lembrando sempre que você é uma pessoa importante, que tudo que você faz de bom é importante para você e para as pessoas que você conhece, para as pessoas que estão ao seu redor. Porque até os seus momentos de fraqueza, de erros, de dificuldades são importantes para você aprender, para você parar, para você pensar, né? Saber perdoar a si mesmo, saber perdoar as pessoas também que falharam com você. E, enfim, você também falha com as pessoas e, naturalmente, o que a gente quer pra gente, a gente quer para os outros, né? Então, aquelas desculpas a quem a gente falha e também nós desculpando as pessoas que falharam conosco, e principalmente a desculpa com a gente mesmo, né? Não se culpe excessivamente, saiba vivenciar, entender os momentos que você está passando. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no canal. Se inscreve, por favor, se você não se inscreveu, ative o sininho aí para receber as notificações semanais, compartilhe o link do canal ou o endereço do vídeo, né? Enfim, para que essa mensagem possa ir a mais pessoas. Muito obrigado, um grande abraço e vamos em frente. Excelente semana para você. Um abraço.